O que é o NEM? O que a aura representa no universo de Hunter vs Hunter? Bora analisar! Fala galera, beleza? Cássio na área, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o NEM, suas variantes, seus golpes, suas técnicas e tudo mais o que você precisa saber. Então, bora! NEM é a técnica que permite um ser vivo manipular o seu fluxo de energia vital ou a sua aura. Com o NEM é possível adquirir uma variedade de poderes e peculiaridades, o que faz com que isso se torne perigoso e seja mantido em segredo em uma longa escala de uma boa parte do mundo e da sociedade. Existem dois métodos de aprendizagem do NEM. O método da meditação, que é longo e demorado, porém a maneira certa e segura. E tem o método forçado, que é quando uma pessoa que já sabe NEM usa o próprio NEM dela para liberar os portões de NEM da outra pessoa, usando o seu próprio NEM para forçar esses portões a abrir. Porém, isso é arriscado, pode colocar a vida da pessoa que vai despertar o seu NEM em risco, podendo acabar morrendo. Os princípios fundamentais do NEM são Ten, Zetsu, Ren e Hatsu. O Ten é utilizar a sua aura como uma espécie de armadura, servindo de proteção contra os golpes básicos do oponente que usam aura. Pois se uma pessoa que não sabe NEM sofrer um golpe de um ataque de uma pessoa que sabe NEM, ela vai acabar morrendo, pois é muito poderoso. Então o Ten serve para te proteger em certo ponto. Já o Zetsu é utilizado para suprimir o fluxo de energia da aura do indivíduo, ocultando a presença dele, de outros usuários de NEM e outras pessoas no geral, apagando a sua presença, servindo principalmente para caçadores. Já o Ren é o usuário pode manifestar uma grande quantidade de energia ao seu redor para expandir e intensificar a sua aura ao poder máximo, aumentando a sua força e durabilidade do corpo do usuário, sendo muito utilizado para técnicas ofensivas. Já o Hatsu é a liberação que consiste na transmissão ou projeção da aura do indivíduo, gerando assim uma técnica avançada. Porém, agora que já conhecemos os 4 princípios básicos do NEM, vamos para as técnicas mais avançadas de NEM e depois as classificações de NEM de cada usuário. Primeiro temos o En, que é chamado de território, é quando você expande a sua aura para fora do seu corpo até um certo alcance. Pode ser uma esfera de energia em volta de você, como o Nobunaga fazia, ou pode ser igual o En da Pitou, que era meio estranho, mas ia para várias regiões. Quando você faz isso, você praticamente está demarcando um território. Todo mundo que pisar naquela parte onde você colocou o NEM, você vai saber quem é, aonde está e o que está fazendo. Você vai poder contra-atacar no ato, você vai sentir a presença da pessoa antes dela chegar perto de você. Já o Ken é a técnica da fortificação, é uma aplicação avançada do princípio de Ten, que se baseia na defesa do corpo todo em forma significativa. A técnica é útil para a defesa, mas gasta uma quantidade grande de energia caso utilizada por muito tempo. Já o In é uma aplicação avançada do princípio de Zetsu, utiliza com o intuito de esconder completamente a presença da aura de um usuário de NEM, podendo até ser usado em habilidades de Hatsu. Essa técnica pode esconder objetos que possuem a aura do usuário, como no caso as correntes do Kurapika, vocês lembram? Temos também o Gil, que é uma aplicação avançada do conceito da prática, que consiste em concentrar a sua aura especificamente numa parte do corpo, mais utilizado nos olhos, principalmente para poder enxergar o NEM de outras pessoas nelas ou em objetos. Já o Kou é uma espécie de endurecimento. É o nome da técnica que se recebe quando se utiliza para concentrar a aura de um indivíduo numa única parte. Isso é o Kou, quando você concentra uma quantidade maior de aura numa parte do corpo para se proteger de um ataque poderoso. Já o Ryu, utilizando a técnica, o usuário ajusta a aura ao redor do corpo, onde há necessidade, realizando tanto efeitos ofensivos quanto defensivos, como fortalecer as mãos e pernas. Já o Shu é uma aplicação avançada do conceito da prática, utilizado para fortalecer objetos com a aura do usuário. É uma técnica que possibilita ao usuário deixar um objeto mais forte que o normal, usando aquele objeto como se fosse uma parte do seu corpo. Agora que já sabemos os princípios básicos e as técnicas avançadas de NEM, vamos para a parte final, as 6 categorias de NEM. O jeito mais conhecido de se ter certeza do tipo de aura do indivíduo é através de uma técnica chamada observação em água. Com um copo de água, algo que boie sobre ele na água, no caso uma folha de árvore, por exemplo, o aprendiz de NEM envolve o copo com suas mãos e utiliza o seu NEM
para ver em qual das 6 categorias se encaixa. Se o volume da água aumentar, use o área do tipo reforço ou intensificação. Se o gosto da água mudar, use o área do tipo transformação. Se algum tipo de impureza aparecer dentro da água, use o área do tipo materialização. Se a cor da aura mudar, use o área da emissão. E se a folha se mover, use o área da manipulação. E se a folha secar, use o área do tipo especialização. O reforço ou intensificação é a habilidade onde o indivíduo utiliza sua aura para potencializar poderes naturais, seja um objeto ou até mesmo o próprio corpo. Intensificadores são capazes de aumentar o poder de seus ataques físicos e defesas ao máximo e possuem melhor vantagem em combate corpo a corpo. A intensificação é a categoria mais balanceada dentre todas as outras. Já a transformação é a habilidade do indivíduo em transformar as propriedades da sua aura para que ela imite as propriedades de alguma outra coisa. Coisas criadas através da transformação são aura pura, como por exemplo os raios do Killua. Já a materialização é a capacidade do indivíduo de criar um objeto através de sua aura. Quando essa pessoa dominar a invocação do objeto do seu desejo, ela pode fazê-lo aparecer e desaparecer em um instante. Objetos criados através dessa técnica podem possuir certa independência. Elas podem continuar existindo mesmo se o materializador estiver a uma certa distância considerável do objeto. Já a emissão é a capacidade do indivíduo de controlar uma certa quantidade de aura e ter capacidade de separá-la do seu corpo, arremessando ela. Normalmente, a aura que foi separada do corpo, que foi arremessada, diminui de intensidade em um curto período de tempo, mas conforme vai dominando a técnica, o usuário poderá manter maiores intensidades por mais tempo. Já a manipulação é a capacidade de controlar algo, seja elas vivas ou não. As habilidades de um manipulador são limitadas. Para aumentar-se o poder de controlar sobre aquilo que se deseja manipular, o manipulador terá de enfrentar certas condições, algo parecido com o que o materializador pode fazer com o objeto materializado, aumentando seu poder através de condições. Quanto maior for o risco que o manipulador sofrer, maior controle ele terá sobre o objeto do seu desejo. Já a especialização é a técnica que não se enquadra em nenhuma das outras categorias. É a categoria de Hatsu mais vaga. Pode ser literalmente qualquer tipo de habilidade paranormal inusitada. É possível ter ideia do tipo de habilidade que o usuário irá ter, dependendo de qual feito ele fizer no teste da observação da água. Um exemplo prático é Neon Nostrade, uma especialista que utilizava sua amável escritura fantasma, técnica que prevê o futuro de uma pessoa. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje explicando para vocês o conceito de Nen em Hunter vs Hunter. Espero que tenham gostado. Falou, fui!